hora de você lutar pelo seu campo de lentilha. Amém? Chegou a hora, irmão. É agora. Não é amanhã, é agora. Chegou a hora de nós lutarmos pelo nosso campo de lentilha. Coloca aí para mim Hebreus capítulo 10, versículo 38, por gentileza. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, olha só. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. O justo vive pela fé. Contudo, se ele retroceder, se ele abandonar a fé, se ele deixar de acreditar, se ele deixar de confiar, eu, Senhor, não agradarei dele. Então o tema da mensagem nesta noite é: não recue. Não recue. Eu vou trazer novamente o significado de recuar, para você entender nessa noite o que Deus quer falar conosco. Recuar significa mover-se para trás. Deus não tem prazer, não se alegra com pessoas que retrocedem, com pessoas que recuem, com pessoas que voltam para trás. É aquela passagem que o Senhor diz: aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, tem que prosseguir, não pode largar a mão. Não importa o que ocorra, não pode largar, não pode deixar, tem que prosseguir. Então o pedido de Deus para nós nesses dias é: não recue, não retroceda, não desista, porque recuar também é desistir. Desistir de uma decisão que você tomou. Eu vou lembrar você qual a decisão que você tomou. Um dia, seja pela rádio ou pela televisão, ou até mesmo presente numa célula, num culto, você foi convidado. Ouvindo a palavra, você então creu. E ao crer, você então, convencido pelo Espírito Santo, reconheceu aquele que um dia você não reconhecia como Deus. Zombava dele, ria dele, dos filhos dele. Mas nesse dia, o Espírito Santo encontrou um coração aquebrantado e contrito pela palavra de Deus, que esmiuçou a penha o seu coração e fez você entender que só existe um único Deus verdadeiro. Eu estou trazendo à sua memória algo que você fez, ouvindo a voz do Espírito Santo. Teve naquele dia então o seu confessar, o seu arrependimento. Naquele dia o Espírito Santo lhe tomou, seu nome foi escrito no livro da vida. Talvez teve sonhos, talvez nem conseguiu dormir. Se foi durante o dia, quis contar para muitas pessoas, mas o tempo passou. Alguns vão dizer que o amor esfriou, não é mais o primeiro amor. Mas eu estou aqui nessa noite para lembrar você que Deus, aquele que um dia você disse: serei fiel até a morte, e você ainda anunciou: há uma coroa para mim, porque serei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Anunciou, pregou, cantou, louvou, adorou.
Mas e agora? Os anos se passaram, tribulações, provações, o Senhor permitiu ocorrer, tentações também vieram, e a minha pergunta é: e agora? Como você está? Qual é o estado que você se encontra? Da mesma forma como aquele dia, ou você agora por uma circunstância, por uma palavra, ou por uma visão, algo que ocorreu, você quer desagradar a Deus? Você no seu coração está querendo desistir, bateu o desânimo, recuou, retrocedeu, e o Espírito Santo nessa noite está trazendo à sua memória aquilo que você disse para Ele: serei fiel, me manterei de pé, não importa o que ocorra, você fiel ao Senhor. Fez propósito, pano de saco, jejum, rapou cabeça, andou descalço, deixou de comer muitas coisas, mas a questão não é o passado, a questão é agora. Porque começar bem, talvez muitos começam, talvez alguns até começam mal, mas como diz o pastor Tiago, o negócio é quando termina. Mas nós ainda não terminamos, podemos dizer assim, se a trombeta não soar agora. Mas se ela soar, como você está? Daqueles que agradam a Deus ou daqueles que desagradam a Deus? Porque tem ocorrido coisas na sua vida que o Senhor já havia dito: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Situações vão continuar ocorrendo, mas a minha pergunta é: como você vai proceder? Será que você vai proceder como um homem que eu vou contar a história dele aqui nessa noite? Um homem que andou com outro homem de Deus, que ajudou a esse homem de Deus, mas que por algumas coisas retrocedeu, recuou. E quando eu estudei essa palavra, eu descobri que a maioria das pessoas estão recuando nem pelos problemas, mas por aquilo que tem oferecido a ela o mundo. Mas então a palavra recuar significa mover-se para trás. Toda pessoa que recua, ela dá um passo para trás. E quando ela dá um passo para trás, ela está dizendo para Satanás: toma o lugar que era meu. Cada passo que você dá para trás, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer e prometeu na sua vida, e que você disse para Ele que iria fazer, Satanás está tomando um lugar. Quanto mais distante você ficar daquilo que Deus te chamou para fazer, mais perto de Satanás você vai estar. Porque recuar, eu disse aqui na terça, no sentido militar, é perder o terreno. Esse homem, ele não somente perdeu o terreno, que eu vou contar aqui hoje, perdeu a comunhão com Deus, se afastou de Deus e daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Porque recuar é perder terreno, é retirar tropas de uma linha de frente devido à pressão do adversário. Sabia que tem pessoas recuando por causa da pressão do adversário? E olha que o adversário sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele sabe quem nós somos. O problema não está nele, o problema está em você, que não acredita naquilo que Deus falou que você é. O problema está em você, que não acredita naquilo que Deus falou que você é. Vou lembrar o que você é: reino de sacerdote, nação santa, povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, filhos de Deus, co-herdeiros de Deus. O que mais você quer? Seu adversário sabe de tudo isso, mas ele também sabe que você a qualquer momento, por alguns motivos, pode desagradar a Deus.
No sentido comportamental, é mudar de ideia. Como pastor dessa igreja, eu tenho 14 anos. Como cristão, devo ter uns 30, 28 para 30. Nunca mudei de ideia, desde quando eu levantei a minha mão e confessei Jesus como Salvador. Nunca dei um tempo de Jesus. Nunca dei um tempo de Deus. Ouça. Mesmo sendo taxado, estou mostrando a você, de demônio, retardado, doido, mesmo tendo o microfone tirado da mão, e o pastor dizendo diante de toda aquela multidão, o culto aqui é com ordem e decência, ele disse, você está fora de ordem. Mesmo assim, eu não saí. Disseram no altar que eu estava amaldiçoando as pessoas. Mesmo assim, eu não saí. Encontravam comigo pela rua e diziam, está endemoniado. Isso não é de Deus. Eu nunca vi uma pessoa morar no Brasil, falar uma outra língua. Tinha que estar em outro país. Isso é demônio. Eu vou orar por ele. Pode orar. Nem isso fez eu mudar de ideia. Quando logo recebi Jesus como Salvador, passou alguns anos, Deus então diz, eu vou levar a sua irmã, mas não falou assim. Falou que eu ia fazer uma cura na minha família. Levou a minha irmã. Meu pai separou da minha mãe, mas isso não foi motivo para eu recuar. Eu quero saber qual é o seu motivo. Eu querer entender o porquê que você desanima. O porquê que você recua. Porque o seu pastor, ele passou, ele passa e vai passar por diversas situações. O problema ou a diferença está que ele não recua. E você? E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não podem ouvir um não. Tem pessoas que você não pode contradizê-las, porque elas já recuam. Tem pessoas que acham que o evangelho é mil maravilhas. Não, evangelho é perseguição, evangelho é dor, evangelho é perda neste mundo, para ganhar algo que o mundo não dá. Só que os crentes hoje querem o quê? Eles querem esse mundo. Só que a palavra do Senhor vai me dizer que uma mulher que teve a oportunidade de receber um livramento, um escape, será uma salvação? A Bíblia diz, ela olhou para trás. Para trás. E aquela mulher então, quando olha para trás, vira uma estátua. Lembrou quem é, né? Ao mesmo tempo que aquela mulher olha para trás, para aquilo que ela vivia naquela cidade, a Bíblia me diz que o marido dela dentro daquela cidade era um homem justo. Eu estou mostrando para você que isso é perseverança, é crer, é acreditar, independente do lugar onde você está, que Deus não mudou e que Ele merece o mesmo temor, seja em Jerusalém ou na Babilônia. Homem justo, mas a mulher ficou presa às coisas que aconteciam no mundo. Olhou para trás, a festa é boa, a orgia é boa, a imoralidade é boa, a bebida é boa, a música é boa, mas o Senhor diz, sai. Enviou o anjo, mas ela não quis. Olhou para trás, qual que era a ordem? Não olhe para trás. O Senhor estava dizendo assim, ó, não recue. Não permita que os desejos da carne façam você recuar. E às vezes não é recuar nem com o corpo por completo, é só no olhar. E há quem diga que não tem nada a ver. Só que a Bíblia não diz isso. Tem a ver. Quando você recua daquilo que Deus ordenou eu e você, nós fazermos. Também significa desistir
ou renunciar. Recuar é renunciar. Todas as vezes que você recua, você está renunciando àquilo que Deus falou para você prosseguir. Vou dar um exemplo aqui, bobo. Hoje está ocorrendo um aniversário de um membro aqui. Sabe o que seria recuar? Eu não vim no culto para ir do aniversário. Eu nunca fiz isso. Aí você vai dizer, não tem nada, não tem nada, mas eu nunca fiz. Por que agora eu vou fazer? Sabe, ou dar outro exemplo? Quando eu ainda não tinha um transporte escolar, falei com o Senhor, me dá um trabalho para que eu possa estar no culto. Sabe por quê? Porque eu saí aqui do Novo Boa Vista para ir lá no Templo dos Anjos. Eu tinha um depósito de pão. Eu tinha que fechar o depósito de pão 4 horas da tarde, 5 horas, para mim estar lá no diaconato para servir a Deus 8 horas da noite. Sabe o que o povo falava? Ele é doido. Está deixando de vender os negócios para ir para a igreja. Ah lá, ó, por isso que não tem nada. E hoje? E hoje? Então quando eu prego aqui é algo que eu já vivi. Eu estou mostrando a você que pode sim. Você consegue. Consegue o quê? Não recuar. Não recuar. Ei, não satisfazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Recuar é renunciar. Nunca renunciamos o chamado de Deus. Hesitar também é recuar, é demonstrar medo, medo, timidez, se acovardar-se diante de um desafio. Biblicamente, recuar é desconfiar e abandonar a fé. Toda pessoa que recua, ela está desconfiando daquilo que Deus falou que iria fazer. Toda pessoa que recua diante de uma batalha, ela está querendo dizer isso aqui, ó. O general dos generais, Jeová Sabaó, não é capaz de derrotar o meu adversário. Isso é sério. E às vezes nós não percebemos o quanto é sério o nosso recuar. O quanta glória, vou dizer assim, o quanta glória no seu recuo você dá para Satanás. O quanto você o valoriza, o quanto você o exalta, porque todas as vezes que você recua, você está dizendo para Satanás que ele, dentro daquilo que ele proporcionou para você, ele é maior do que aquilo que Deus falou que você é. É sério, o assunto é muito sério. Na hora do louvor, o Espírito Santo diz para mim, é hora de lutar pelo campo de lentilha. Ei, e tem muitos ainda não querendo lutar pelo campo de lentilha que Deus deu. Deus me deu transporte escolar. Eu disse para ele, se o Senhor me der o transporte escolar, embora eu não tenha dinheiro para pagar as prestações, em dia de culto eu não faço frete. Já contei isso. Vai aqui ter parcela atrasada aqui. Pareceu uma boquinha ali. E Jesus. Mas não tem nada. Só que Satanás está dizendo, tem a ver. Porque quando você disse que ia receber, e recebeu, você fez promessa. E sobre aquilo que você falou, Satanás está dizendo nessa noite, você sempre andou recuado. Todas as vezes que eu ofereço você algo que vai satisfazer a sua carne, principalmente do lado financeiro, você recua. Ui! Pastor Tiago, não vai dar para mim no culto de jovens, apareceu algo para mim fazer, eu vou ter que capinar um lote à noite, porque eu preciso de 300 conto. Ó, pastor Tiago, ó, fulano de tal, ó, e sabe qual que é o argumento? É o meu trabalho, viu? Não vai dar para mim, Satanás tem... Aí eu fico imaginando a risada de Satanás. Ah lá, está enganando quem? Sabe o que ele quer dizer?
Estou eu só avançando na vida dele e na vida dela. É mesmo. Vai para o trabalho, vai para o shopping, vai para o aniversário da mamãe, vai para o aniversário do papai. Ei, é algo duro de eu falar aqui, mas eu já falei lá na minha casa, que se meu pai morrer, minha mãe morrer em dia de culto, eu vou estar aqui no culto. Que isso, pastor? A Bíblia diz, meu filho, deixa os mortos sepultar os mortos. Vai e anuncia o evangelho. É meu pai, é minha mãe morreu. Sentimento tem. Mas deixar de vir no culto, para ficar a noite inteira, o que eu tinha que fazer, eu fiz em vida. Mas eu sei que é difícil para vocês aceitarem, porque eu vou mostrar para você porque que um homem abandonou o evangelho. É duro falar isso. É duro. Que isso, pastor? Você não pode falar isso. É da sua mãe, do seu pai. Mas eu posso recuar dentro daquele que me deu a vida eterna, né? Daquele que me escolheu, me chamou, me separou, me deu um nome que é acima de todos os nomes, que é o nome dele, a autoridade, é aquele que me sustenta, me admira. Não tem nem palavras. Mas eu entendo. Recuar é desconfiar. E o pior aqui, abandonar a fé. Olha só que coisa, gente, o Espírito Santo ele é tão tremendo. Olha o que ele me traz à memória. Nessa Copa do Mundo, um jogador deixou de participar do jogo da Copa para ver o seu filho nascer. Aquele cara foi detonado nas redes sociais. Sabe por quê? Por aqueles que dão valor ao futebol. Agora, entre o futebol e a família, quem que é mais importante? Agora eu vou perguntar, entre a família e Deus, quem que é mais importante? Então faça como você está falando. Não só fale, faça. Faça. Não só, ele fez, e agora? E agora? Se você pegar a história desse rapaz no seu nome, ele vai contar para um repórter que não adianta nada ter o mundo inteiro ter dinheiro, se a trombeta soar agora e ele ficar do lado de fora. Mas, né pastor? Nós também, não é pastor? Não, é a Bíblia. Esse homem deve ganhar milhões. O salário dele deve ser alto, porque ele é famoso. É Bélgica? É um país aí, um moreninho. Sabe ele? Diz que o mais importante é exercer o ministério que Deus chamou ele. O cara largar um jogo de Copa do Mundo para dar valor à família que está na Bíblia, mas não é mais importante do que Deus, mas é mais do que o futebol. Isso não é para qualquer um não. Isso é homem que não recua. Isso é homem que não retrocede. Isso é homem que sabe aquilo que Deus prometeu para ele. Ele sabe que o ouro vai passar, a prata vai passar. Ele sabe que o futebol dele vai passar porque ele vai ficar velho. Ele sabe que o campo vai passar. Ele sabe que o status vai passar. Mas uma coisa ele é convicta, que Jesus não passa. Vai passar a Copa do Mundo, mas Jesus permanece o mesmo. Vai passar a danada da maldição dessa quadrilha, mas Jesus continua o mesmo. Vou usar essa palavra não com tom de palavrão, porque desgraça é uma coisa sem graça. Vai passar essa coisa, melhor, tá bom, obrigado. Vai passar essa coisa sem graça, chamada de carnaval, aonde muitos gostam, mas Jesus não. Que exemplo que o Espírito Santo me trouxe, de um ser humano como eu e você, que está no mundo, mas ele diz, eu não sou daqui. Sou peregrino nessa terra e forasteiro. Eu não sou daqui, eu estou aqui, mas não sou daqui. E por eu não ser daqui, eu vou dizer algo para vocês: a Copa do Mundo não é mais importante do que o nascimento do meu filho. Eu quero entender que aquele homem estava pensando assim: quem vai nascer
vai ser maior do que eu no Evangelho. Eu tenho que estar lá. Deus me deu mulher, Deus me deu filho, eu tenho que estar lá. Louvado seja o nome do Senhor, de homens que não recuam. Homens sabe como quem? Caleb. Homens como Josué. Meu Deus do céu, eu não vejo nenhum jovem querendo ter o nome de Caleb. Josué, não vejo. Mas voltemos, não recuem. Vou mexer com você. Fala para eles, não vou falar tão pausadamente igual o Jean, porque o Jean fala tão pausadamente que às vezes a gente quer dormir. Aí ele, meus irmãos, vire para o seu irmão. Eu disse para o pastor Tiago, um dia eu vou dormir ali. Jesus vai voltar. Está parecendo aquela voz de aeromoça. Atenção, senhores passageiros. É o Jean. Boa noite. Vire para o seu irmão e diga, eu não consigo. Aí, vira para o seu irmão aí. Fala para ele assim, não recue. Não desista. Não retroceda. Prossiga. Prossiga. Dê continuidade àquilo que Deus falou para você. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz que Saulo encontra Jesus a caminho de Damasco. Aquele homem vai ter a sua vida mudada, transformada. Aquele homem que não recuava quando aplicava a lei, porque era um exímio, fazia com excelência tudo. Quando ele se converte, ele também não vai recuar. E olha que o Senhor vai dizer para ele, olha, esse homem é um instrumento em tuas mãos, e ele há de sofrer muito por mim. Não precisa que eu relatar o que esse homem passou por causa do Evangelho. Eu preciso que o Espírito Santo traga a sua memória, que você não passou nada ainda daquilo que muitos já passaram. E ainda você quer recuar. Meu Deus do céu. Vamos lá. A Bíblia diz que esse homem então sai. Vai ter ele momentos com Deus, o Espírito Santo vai o conduzir, vai ensinar. Mas a palavra do Senhor me diz que o Senhor vai colocar homens e também mulheres para ajudá-lo no ministério. Deus faz isso. Deus levanta pessoas para perseverar com você. Mas presta bem atenção, nem todas as pessoas que por um momento irão perseverar, vão continuar perseverando. Então não se iluda. Toma muito cuidado, porque nem todo mundo é aquilo que você acha que é. Vai haver situações que muitos vão abandonar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que um dos cooperadores de Paulo, em seu ministério, vai recuar. Então o direcionamento aqui hoje é para recuar, mas não no ministério. Não recue. Não recue. A Bíblia diz que ele era um cooperador, e ele recuou. Porque ele desiste, porque ele abandona, porque ele renuncia, porque ele muda de ideia. E sabe por quê? Vai doer agora. Porque ele se envolveu com as coisas do mundo. Um homem que ajudou o apóstolo Paulo, andou com o apóstolo Paulo, agora vai se envolver com as coisas do mundo. E se envolvendo com as coisas do mundo, ele agora vai abandonar a fé. Ele vai desistir. Mas antes de eu citar o nome dessa pessoa, eu quero que você abra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Só para a gente ter um pano de fundo maravilhoso que é a palavra. Coloca ali, por favor. Romanos 12, 2.
O tema da mensagem é não recue. Viu, cooperador? Não abandone. Não se amoldem. Olha só. Olha o que esse homem fez. Eu vou citar para você depois. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, olha, tem uma condição, para que vocês experimentem. Ei, nem todos estão experimentando isso aqui, ó. É mentira do capeta. Se você se amolde ao padrão deste mundo, você não experimenta isso aqui. Satanás está te enganando. Está aqui, ó. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme. Se não houver transformação na mente, transformação, mudança, não experimenta, é só da boca para fora. Pastor, não, é mentira, pastor, porque eu estou bem, está tudo bem. É a graça natural, tem nada a ver com a espiritual. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação, mudança, transformação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra para mim em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Abre aí para mim, meu Deus, eu estou empolgado hoje. Olha só, os que usam as coisas do mundo como se as não usassem, porque a forma presente deste mundo passará. Os que usam as coisas do mundo como se não a usassem, porque a forma presente deste mundo passará. Vai passar. Então para que você quer usar? Se amoldar o mundo. Vai passar. Agora essa dói. 1 João 2,15. Essa tem gente que não gosta que pastor prega não. Mas eu vou pregar. Coloca lá. Não ame o mundo, e nem o que há nele. Olha só, 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou perguntar para doer. Quais são as coisas do mundo que você ama, a ponto de fazer você recuar da presença de Deus? Eu vou falar. Filho, pai, mãe, nora, sogra, bens materiais, desejos da carne. Sabe aquele dia que você disse assim, olha, não vou no culto porque eu estou cansada, porque eu estou cansado, mas trabalhou o dia inteiro. O mundo está se padronizando para as pessoas terem só bolsas. Sabe o que é isso? Indo contra a palavra. O Senhor disse, do suor. Mas o bolso é bom, irmão. Estão se amoldando aos padrões. Oh meu Deus, eu acho que tem mais uma aqui. Tem. Tiago capítulo 4, versículo 4, por gentileza. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ontem foi aniversário do pastor Tiago, não é pastor Tiago? 65? Olha só, adúlteros. Olha o que ele está dizendo. Adúlteros. Opa, alguém traiu aí. Alguém fez aquilo que não deveria ter feito. Olha só. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ei, vocês não sabem? Eu estou dizendo isso aqui porque condiz com quem eu vou anunciar aqui. Portanto, se alguém quiser, eu não quero. Quando eu prego aqui, eu estou mostrando para você que eu não quero. Eu não quero jogo de bicho, irmão. Não quero a Mega Sena, eu não quero uísque, eu não quero coisas do mundo, eu não quero. Não quero baralho, não quero não quero.
que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, eu vou mostrar a você que um homem se envolveu com o mundo e abandonou a fé. Cuidado com o mundo. Cuidado com o envolvimento com as coisas do mundo. Vai um alerta aqui de Deus para nós. Colossenses 3:2, por gentileza, minha linda. Coloca aí para mim. Ai. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas. Agora vai aqui a pessoa. Coloca aí para mim 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, olha só que lindo. Olha, pois Demas, amando este mundo, meu Deus, eu fico imaginando Demas andando com o apóstolo Paulo, vendo as pessoas na quadrilha, vendo as pessoas no rock and roll, vendo as pessoas no show mundano. Ele começou a olhar e falou: opa, uai, eles estão fazendo, uai. Mas aquele ali disse que é crente e está fazendo. Aí, então eu acho que eu posso. Fulano de tal toca em tal lugar, faz isso, fala, opa! Nossa, ali eu estou vendo um ali, dá um tabaquinho ali, ó. Nossa, ele fica meio doidão, acho que isso é bom. Pois Demas, amando este mundo, o que ele fez? O que ele fez? Recuou, abandonou, desistiu. Cadê a fé que ele tinha em Jesus? Cadê aquele amor que um dia confessou em Jesus? Mas é o mundo. O mundo é prazeroso, pastor. É bom demais, pastor. É bom demais a prostituição. É bom demais cada dia você ficar com uma menina. Isso é gostoso, pastor. É gostoso, pastor. Uma hora você dá um cheiro no loló, outra hora você toma uma cachaça, ou pastor, uma hora dá uma tragada no cigarro, outra hora você vai lá para a roça, pega aquele cigarro de palha, outra hora você vai no terreiro, pega lá o cachimbo, dá uma tragada com preto velho. Pastor, isso é bacana. Usar o charuto lá de Cuba é coisa chique, pastor. Pois Demas, mas amou este mundo, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo está dizendo, ele abandonou. Paulo está dizendo, ele me abandonou. Deixou de seguir o Evangelho. Por que Demas abandonou? Porque ele amou. A minha Bíblia vai dizer, o presente século. O que você está amando nesse presente século? Mais do que a Deus. Como é que é? Aonde estiver o seu, estará o seu? E aí? Sou eu quem digo, é a Bíblia. E aí? Aonde está? Aonde há mais alegria? E eu gosto de enfatizar, porque isso não é fácil de renunciar, mas eu já renunciei, então posso pregar. Aonde o seu coração palpita mais? Na festa do papai, da mamãe ou dos irmãos, ou nos cultos? Aonde você tem mais prazer de chegar cedo? No aniversário da mamãe e do papai, ou no culto a Deus? Eu posso falar. E eu não faço isso agora não. Há anos que eu chego na igreja primeiro que o pastor. Há anos. E eu trabalhava. Chegava em casa às 6:30 da noite, tomava banho correndo para ir para a igreja. Igual a pastora faz hoje. Igual ela faz. Olha só. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Eu vou encerrar. Porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e foi para Tessalônica. O que tem feito as pessoas recuarem
é o amor ao presente século. Isso significa, olha só, fui pesquisar, alguns teólogos dizem, isto significa que ele valorizou mais as coisas do mundo do que o compromisso com Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro, é a raiz, mas vai o pastor pregar sobre isso. O amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, o amor ao mundo, o amor aos prazeres deste mundo tem feito milhares de pessoas a abandonarem a fé em Jesus, recuar no seu chamado e desistir daquilo que Deus prometeu. Abra para mim Mateus capítulo 6, versículo 24, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém o Espírito Santo é tremendo demais. Hoje não é a minha esposa que falou comigo, Gleides. Não foi o Espírito Santo através da minha esposa, é comigo direto. Ele falou comigo assim: é nisso aí que você irrita eles. Porque ele não fala só uma vez? Já entendi, mas eu vou repetir, que é o meu chamado. Ninguém, não sou a Renata, sou o pastor Luiz, ninguém pode, até melhorou, sem óculos, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará toda pessoa que recua. Precisa de eu falar? Ou você entendeu? Eu vou voltar para você entender o que eu estou perguntando. Pois odiará um, toda pessoa que recua, ama mais um do que o, ou se dedicará a um e desprezará o. Oi? Para onde está indo a sua dedicação? Demas, por um momento, dedicou a obra do Senhor, mas quando se envolveu com as coisas do mundo, ele diz assim: o Senhor não tem mais valor para mim. Eu vou dedicar agora, irmão, não é proibido, mas eu tenho que falar o que ele disse: a academia. Vou dedicar agora a dança de salão. Lembrei da minha tia Fia, 90 anos. Segundo a minha mãe, não sei se hoje ainda tem, toda sexta ia lá para Tupinambás para dançar no Sesc. Nem sei fazer, mano. Minha tia de 90 anos, olha só. Dedicar. É 3 horas na academia, para ler a Bíblia nem 1 minuto. É 16 horas, 24 de um jejum intermitente. Mas de oração, nem 10 minutos. Mas, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não, pastor, não sirva, irmão, não ser hipócrita não. Só você olhar para o que você mais dedica. E tudo aquilo que você mais dedica, se trazendo para os desejos da carne, o dinheiro está envolvido.
Sabe aonde o dinheiro não está envolvido? Quando você dedica das coisas espirituais. Porque você vai ter que renunciar a trabalho, você vai ter que deixar de fazer coisa ilícita, você sabe? Mas Demas, que andou com Paulo, se envolveu, como a Bíblia diz, né? Nós, como soldados de Cristo, não devemos nos envolver com as coisas. Somos o que de Cristo? Mas eu não posso terminar assim, porque senão meu final de semana não vai ser tão maravilhoso. Você vai querer me difamar. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele diz que Ele abre a ferida para curar. Paulo vai dizer assim, mas teve um. Estava comigo. Viu Demas também andar comigo. Viu Demas também abandonar, renunciar. Mas esse não. Esse é leal. Esse é fiel. Ai, meu Deus do céu. Oh, coloca aí para mim, no nome de Jesus. Coloca aí. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11. Coloca lá para mim, por favor. Olha quem é esse. Eu espero que vocês não sejam Demas na minha vida. Eu espero que na minha vida, ou seja, na minha caminhada com Cristo, você seja Lucas. Esse está comigo. Esse está comigo. Ele não me abandonou nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Ele não me abandonou. Ele foi médico como ele é médico, e foi amigo como ele é amigo. Ei, ele usou da habilidade dele como médico, e também usou o que Deus deu a ele para fazer no ministério, para ajudar Paulo. Só Lucas está comigo. Trago Marcos com você, porque ele também me é útil para o Colossenses 4,14, por favor. E eu já encerro. Igreja. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lucas e Demas envia, mas esse que envia saudação, junto com Lucas, abandonou, por causa do mundo. Então, pastor Tiago, líderes, não se frustrem com muitos que irão seguir o caminho de Demas, mas fiquem esperançosos, porque há Demas e Lucas. Lucas andou junto com Demas, também com Marcos, mas Demas envolveu com as coisas do mundo e sabe hoje o que é o mais fácil? É fingir que eu abandonei, dizendo, aqui não é meu lugar, vou para outra igreja. Sabe o que a Bíblia diz? Que Demas foi para Tessalônica. Eu vim aqui nessa noite motivar você a não recuar. Seja Lucas. Lucas viu Paulo apanhar, Lucas viu Paulo sofrer, mas nada disso fez ele recuar. Pelo contrário, ele quis foi escrever tudo o que ocorria. Ô pastor Tiago, como que eu queria alguém aqui sentado escrevendo. Olha só, pastor Luiz, olha. Puxa vida, viu?
Olha lá, rapaz, o cara abençoa o povo da igreja, eles ainda falam que é ladrão. Oh, pastor Luiz entrou em depressão, nem um abraço eu dei ele, né? Nossa, olha lá. Queria pegar o pastor Luiz de porrada. Mas você acredita, cara? Tá registrado no meu iPad lá. Quando eu morrer, vocês pegam ele. Vai estar lá. Ele nunca desistiu. Olha como que Deus é lindo, pastor Tiago. Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Se ele guardou a fé, nunca recuou. Só guarda a fé aquele que não recue. Cooperadores de Cristo. Agora entenda, nem todos cooperadores são Lucas. Tem cooperadores que será Demas, que em algum momento vai, ó, pegar a Biblinha e vai dizer assim: ouça, a paz do Senhor, pastor Tiago, foi muito bom estar com vocês, mas Deus tem um chamado para mim. Eu estou indo para onde a visão, aquilo que eu quero, me satisfaz. E se é eu falo: Demas, até aqui foi útil. Porque o que Deus tem preparado é Lucas. Irmãos, as coisas estão ficando tão feias. Eu não estou vendo a hora. Depois que eu vi nessa Copa, pastores colocar telão ali para ver jogo. Ouça o que eu estou dizendo. Se já não apareceu, vai chegar em fevereiro, sabe o quê? Carnaval gospel. E sabe o que vai ser pior? Sabe esse lugar aqui? Sabe esse lugar aqui? Vai ser o lugar das músicas, dos enfeites. Sabe por quê? Não tem nada a ver. Ouve o que eu estou dizendo, tá? Não se iludam não, tá? Eu espero que você não esteja no trio elétrico do carnaval gospel. E nem o regente da música do carnaval gospel. Eu também quero acreditar que você não é o padre, você não é a noiva e o noivo da tal quadrilha. Eu espero que Deus não permita eu ver isso. Você imagina um lugar que é construído para nós reunirmos para adoração, reverência, para demonstração de amor, comunhão, de uma hora para outra, está repreendido isso aqui. Sobe nessa escada a fantasia da Jezabel. Aí pior, os profetas de Jezabel, 450, que assentava à mesa para falar o que ela gostava. Mas Deus é tão bom, Liana, que Ele traz a minha memória. Pode ter 450 de um lado, 450 de Azera, mas sempre terá um Elias. Vamos para casa. Tem Elias aqui, irmão. Tem Elias aqui, viu? Tem Elias aqui, que não se curva a Baal, não se curva a Mamon. Pode até se intimidar por causa de Jezabel, mas Deus vem dar alimento de novo para ele continuar. Pode até pensar em recuar, mas quando ele pensa, o anjo do Senhor vem: levanta daí logo, meu filho, porque a tua jornada é longa. Levanta, 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 Elias. Eles não entenderam, não? Levanta, Elias, a jornada sua é longa, meu filho. Levanta, Elias, não recue por causa de Jezabel, não recue por causa de Acabe,
Pai, eu oro nesta noite, por esses que aqui estão nesta noite. A minha oração, Pai, é acreditando que eles não são Demas, que eles são Lucas, que eles são Elias, que eles são Jeremias, que embora seja colocado no tronco, não abandonou a fé. Passou até tentou, mas ele continuou guardando a fé. Quero louvar o Senhor, Deus, porque eu sei que nesta igreja nós temos Elias, temos Lucas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, fortaleça cada uma dessas pessoas que não tem recuado diante do Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado, não tem recuado diante do adversário. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, encoraja na hora da adversidade. E se tratando das coisas do mundo, Deus, eu peço ao Senhor, proteja, guarda, e não permita que esse ou essa se envolva com as coisas do mundo. E como nós nos envolvemos com as coisas do mundo? Olhando para Ele e ouvindo aquilo que o mundo oferece. Eva ouviu a serpente, olhou para a árvore e desejou. Livra-nos disso. Eu oro, meu Deus, para que o final de semana seja com a Tua presença. Abençoa esse homem, essa mulher no seu trabalho amanhã, se o Senhor assim permitir que ele venha. Abençoa também o dia de sábado, se assim ele vier, o dia de domingo e até a volta do Senhor. Iremos para casa, Deus. Eu peço, Senhor, guarda todos os valentes dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, guarda a entrada e a saída. Pai, continua nos dando livramento, continua nos guardando, continua nos protegendo e continua nos usando, Senhor, para que o Teu reino avance. Pai, o único que não pode recuar é o Teu reino. O Teu reino sempre avançará. E nós estamos aqui para isso. Nos use, Deus. Nos use. Eu quis mostrar hoje para vocês, amados, que o mundo, sem você perceber, pode te envolver. E sem você sentir e perceber, você pode abandonar a fé, recuar.